Olha, a minha alegria, né, de nesse instante poder estar com ele, consultor ambiental Gil Kederman. Prazer te ouvir aqui na edição do Canal 100 da Rádio Menina, né? E sem dúvida alguma para você falar um pouquinho para a gente sobre esse julgamento, essa decisão do STJ. Prazer tê-lo na edição do Canal 100 da Rádio Menina. Boa noite, Gil, Prazer tudo bem? É sempre meu, Tigrão. Como vai, amigo? Aliás, né, eu acho que a esposa fez um baita num bolo ontem, né? Tu e o Robão são uma turma de maia, minha filha também. Aos taurinos, né? Meus parabéns pelos aniversários, né? Bacana, Gil. Inclusive, um abraço à menina, como diz a tua menina. E o Rubão ontem quis cantar a Xalana e não consegui falar com ele, né? É verdade, quis cantar a Xalana com ele. O Tigrão é dia 3, o Rubão é dia 4 e a minha menina é dia 6, a Del é dia 2. Tudo gente linda faz aniversário em maio. Ai, que lindo. Tigrão, é um prazer falar contigo, mas ao mesmo tempo é um assunto chato, altamente preocupante e que deixou todo mundo de cabelo em pé, uma decisão esdrúxula, sem pé nem cabeça, porque o nosso querido e lindo Brasil é muito grande e ele possui 5 biomas, e os 5 biomas justamente porque cada um é diferente do outro. Não se pode, de maneira alguma, se aplicar uma legislação ambiental única num país continental como o nosso. Não se pode privar os municípios e os estados de ter a sua própria legislação. E o que aconteceu? Em 2019, um recurso do Ministério Público de Santa Catarina, em decisões do nosso Superior Tribunal de Justiça, sobre a aplicabilidade da Lei 6766, que é a lei do parcelamento do solo, que determina a distância de 15 metros nas cidades, e a 12651, que é o Código Florestal Brasileiro. A 6766 é uma lei anterior, é uma lei específica, tudo isso foi explicado, mas não teve jeito e o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, por maioria da Câmara, votou em que não me interessa a distância em qualquer vala que tenha curso natural, a distância é 30 metros. Independente se tu está na Amazônia, se tu está no Rio Grande do Sul, se tu está no Nordeste, onde tu estás. Então você imagina uma cidade tipo Balneário Camboriú, que é cortada pelo Rio Camboriú, pelo Rio Peroba, pelo Rio Ariribá, né, e pelo Canal do Marambaia. A cidade já foi antropizada, ou seja, já foi ocupada, a APP nesses locais não tem mais nenhuma função ecológica. Então, olha a confusão que isso vai causar. Além disso, além deles votarem, eles não modularam. O que é não modular? Ou seja, quando você modula a aplicação de uma lei, você determina daqui para frente ou de um determinado estágio de trás para frente. Eles não modularam, deixaram a bem-querer, digamos assim. Então, o que pode acontecer? Uma insegurança jurídica nacional provocada por entendimento diverso. Por exemplo, você tem um edifício na Avenida Atlântica com a Avenida Beira Rio, que a pessoa pegou a licença, pegou o alvará, construiu, edificou, pegou a sua escritura, registrou a escritura, mas de repente o Ministério Público pode entender que ali, em vez de ser os 15 metros que foi aplicado na lei, teria que ser 100 metros. Por quê? Porque o Rio de Camboriú, ele é largo, então de 0 a 10 metros é 30 metros, de 10 a 50, 50 metros, 50 metros a 100, 100 metros, assim sucessivamente até 500 metros. Então a nossa cidade seria atingida, na maioria, com 30 a 50 metros e 100 metros. Então imagina, não existiria cidade, não existiria São Paulo, não existiria Rio, ou seja, as cidades foram concebidas em volta dos rios, e além dessa situação esdrúxula, vai ficar inviável, as pessoas não têm mais segurança jurídica, ninguém mais sabe o que aplicar. Se pelo menos eles tivessem determinado daqui para frente, ok, daqui para frente se aplica, mas eles não modularam, vai vir muita encrenca, muita confusão por aí, infelizmente. Tanto que o prefeito Fabrício está em Brasília, neste momento, tentando, junto à Câmara dos Deputados, senadores, que seja votado definitivamente o Código Ambiental Urbano ou alguma lei que determine aquilo que o falecido Luiz Henrique queria, que era o código diretor, o plano diretor de cada cidade, e determine os seus recursos de curso d'água.
Inclusive, nós conversamos aqui no início do Canal 100, direto de Brasília, com o prefeito. Ele hoje teve o apoio, inclusive, do Jorge Schaefer, né? Que é o secretário da Pesca, enfim, as lideranças políticas de Santa Catarina, lá em Brasília. Agora, Gil, eu estava prestando muita atenção no que você estava falando. Tá. E agora, Gil? Pergunta, e agora? Hein? E agora, Tigrão? Agora é o seguinte, é esperar as bombas virem. Esperar, por exemplo, eles perceberam que fizeram errado, tanto que fizeram errado que foi julgado dia 28, Tigrão, dia 28 de abril, às 14 horas, eles fizeram, não demorou mais do que meia hora o julgamento da Câmara, tá? E desde o dia 28 e sequer foi publicado ainda o acordo, a decisão. Por quê? Porque estão brigando também agora na publicação da decisão, porque cada vírgula, cada ponto, cada situação que eles colocarem nesse acordo é uma decisão que pode ser contestada ou não, e não pode nem contestar ainda, porque não se sabe o que eles vão publicar. Você tem ideia do que o voto do relator, mas houve pedidos de alterações ali, então ele tem que publicar o acordo, que é o decision, né? Ou seja, a decisão que vai valer. Depois dessa decisão que vai valer, aí vai se ver o que pode fazer. A priori, não se tem recurso ao STF. Por quê? Porque não é matéria constitucional. Porém, há entendimentos, agora depois de uma semana, a gente estudando, que isso fere a autonomia dos municípios, o artigo 5º e o artigo 30 da Constituição. Então, pode ser que haja um recurso ao STF pedindo uma modulação ou algo parecido. Mas isso tudo ainda está no campo da especulação. O que se sabe de fato e de direito é que, se você tem um curso d'água atrás do seu imóvel, o recuo mínimo é 30 metros. E ponto. Isso é passivo e não tem mais volta. Até eles mudarem a lei. Perfeito. Então, vamos, evidentemente, você imagina quantas ações a nível desse país, né? Imagina, né, João? Eu sou membro eu sou consultor do Sinduscom, sou membro da Câmara da Indústria da Construção Civil aqui na Fiesc Florianópolis e também sou membro da Câmara Nacional de Meio Ambiente da CIBIC. E a gente vem discutindo essa questão da legislação há muitos anos, Tigão. Tem projeto de lei desde 2004 tramitando lá que não sai, que não anda. Isso não pode ficar assim. Você não pode, por exemplo, comprar um apartamento, registrar esse apartamento e ficar com essa insegurança jurídica de quem empreendeu certo. Quem comprou certo. Como é que fica isso? O cara, de repente, do dia para a noite resolve pedir a demolição do teu imóvel? Isso é impressionante, né? Decisões... Viu, Gil? Você tem uma experiência tremenda nisso, mas eu aqui, né? Decisões de ar-condicionado, de gabinete, né? Você falou a coisa mais certa do mundo, Tigrão. O rio, por exemplo, o rio Amazonas não é igual ao rio São Francisco, Tigrão. O rio que corre no Rio Grande do Sul não é o mesmo rio que corre no Nordeste. Ou seja, eles são biomas, são situações diferentes. Nós não podemos fazer legislação no Brasil. O Brasil é um continente, ele tem diversidades totalmente diferentes. Uma APP lá no Rio Amazonas é totalmente diferente de uma APP de cidade, Tigrão. É verdade. Meu Deus, é um absurdo esse tipo de legislação. E faz com que, poxa, você compra um terreno, procura a prefeitura, procura o órgão ambiental, pega a sua licença, pega o alvará de bombeiro, o alvará da saúde, o alvará da mãe, do pai, do filho, do Espírito Santo, passa um cavalo do danado, edifica, vende a sua edificação, escritura, incorpora, e depois vem, olha, isso aqui que o senhor fez tudo errado. Mas como eu pedi autorização? Pois é, não, mas não era para ter pedido essa autorização, era para ter pedido essa. Que isso, gente? Impressionante. Gil Kederman, entre tantas atribuições, né? Como é que a gente fala? Eles falam, o currículo dele aqui, nós vamos até amanhã na edição do Canal 100. Uma das atribuições, consultor ambiental. Eu sou consultor, auditor e perito ambiental, ainda tenho umas especialização aí na área ambiental também, um pouquinho. Eu sei disso, Gil. Gil, mais uma vez, fui muito feliz, sem dúvida alguma, aqui, quando eu anunciei aqui que a Júlia falou, que agendou contigo no início do programa, ainda eu falei. Adivinha o que falei aqui? Falei de você, falei do Dão, e aí eu voltei e lembrei daquela figura querida, amada, estimada, assim a Maria. Eu falei sobre isso no início do programa. Voltei ao passado aqui.
Verdade. Gil, É. obrigado pelas informações, os esclarecimentos prestados aqui, edição do Canal 100 da Rádio Menina, E qualquer desta quarta-feira. novidade, eu já falei, sabe, Tigrão, qualquer novidade a gente passa. Já falei pro Mazinho, a gente infelizmente quer dar notícia boa, mas nem sempre tem condição de dar notícia Sim. boa. Mas eu tenho certeza que os deputados e os senadores têm que fazer a parte deles. Nós não podemos deixar a judicialização prevalecer no país. Sem dúvida. Afinal de contas, tem deputado e tem senador para fazer lei. Essa é a função deles, eles têm que fazer essas coisas para regular. E nós temos que cobrar, diga-se de passagem. Gil, Cobrar e muito. obrigado. Um abraço, fica Abraço, com Deus. Tigre.